Quando a gente é criança, nós temos a nossa mente como se fosse um papel em branco. Então nós estamos como se fosse uma esponja, absorvendo tudo e aprendendo tudo. E, inclusive, diga-se de passagem, é justamente na fase de criança onde a gente gasta mais energia e gera mais energia. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Fato ou Feito. Aqui nós discutimos as principais estratégias na sua jornada sobre o autoconhecimento objetivo, visando, claro, entender mais o ser humano e ter um melhor desenvolvimento pessoal. Eu sou Ailton Souza e hoje nós vamos falar sobre como aprender a aprender. Lembrando que o nosso e-mail para contato é perguntepragente@manualdegente.com. Envie as suas perguntas para nós. Se desejar, participe ao vivo através do aplicativo Zoom, de forma gratuita. Então, vamos ao podcast. Como aprender a aprender? Como sempre, eu vou começar contando para você uma história. Mas antes disso, uma frase para a gente começar a dar uma refletida, né? Quando um pássaro aprende a voar, ele sabe mais sobre a coragem do que sobre o voo. Essa frase é muito interessante porque ela remete a todas as vezes que a gente vai sair para aprender alguma coisa, que muitas vezes nós não temos ideia de qual é o caminho que nós vamos trilhar, mas temos que ter a coragem para começar, porque tendo a coragem, tudo se alinha e você consegue passar por todas essas passagens, né, que nós vamos estar detalhando, inclusive, e chegar lá do outro lado adquirindo esse conhecimento sobre qualquer coisa que você decida aprender. E para a gente começar a nossa história, é o seguinte, eu intitulei ela de Pai dos Burros. O que é o Pai dos Burros? Eu até coloquei com uma interrogação, porque isso aí é uma coisa que aconteceu comigo. Então, e esses dicionários, o que acontece? Quando eu era rapaz, eu comecei a frequentar muito dicionários, a buscar, né? Todos eles são muito parrudos, me acompanham até hoje, e eu comecei a notar que as pessoas, todas as vezes que eu ia para um dicionário, seja na biblioteca, e depois eu fui adquirindo os meus, eu comecei a notar que naquela época não se tinha Google, não se tinha essa facilidade que tem hoje, as pessoas intitulavam ele e falavam sempre assim, é o pai dos burros. E eu achava assim que, puxa, mas pai dos burros? Eu não achava muito legal, porque eu não aceitava essa ideia de que o dicionário era o pai dos burros, porque se as pessoas que estão indo para o dicionário são justamente as pessoas que querem se desenvolver. Então, ele não era para ser apelidado de pai dos burros. Então, eu fiquei brigando com essa frase aí um certo tempo, até que depois eu deixei para lá, mas me marcou, chegou a me marcar, porque eu ficava assim, puxa, mas eu não entendia por que era pai dos burros, e se referindo às pessoas que iam procurar no dicionário, justamente porque elas não sabiam. E aí é que estava a anti-ideia, porque se a pessoa está indo procurar, ela não era para ser considerada burra, né? Ela estava em caminho de ser evoluída. E o detalhe interessante, que para mim vencer isso, o que eu fiz? Uma das coisas que eu fiz, até coloquei aqui, eu consultando aqui, um bonequinho consultando o dicionário, e do lado eu coloquei um desodorante que chama-se Treblut Marchand, que é esta foto. O que eu fazia? Eu ia em naquela época eu desenvolvi uma ideia para que eu tivesse mais facilidade, tivesse mais compensação de ir buscar as coisas no dicionário. Eu desenvolvi a seguinte ideia, eu peguei todos os meus dicionários e livros e punha perfume neles, e eles estão até hoje perfumados. E eu escolhi esse Treblut Marchand, que hoje inclusive chama Tres Marchand. Eles tiraram a palavra brut, eu não sei exatamente o porquê. Mas eu usava
tanto desodorantes quanto perfumes, dependendo da época, né, eu comprava um ou comprava outro, e jogava em várias páginas à medida que eu ia usando os dicionários, e eles iam se perfumando, para que eu tivesse, todas as vezes que eu acessava um dicionário ou um livro, revisando, relendo, nós vamos falar sobre isso adiante, eu sentia um prazer físico e associava aquele cheiro à aprendizagem. E até hoje, vários deles, essa prática eu já parei com ela, né? Mas vários deles ainda têm cheiros e é muito legal isso. Então foi uma curiosidade que acabou ficando. E por que é que eu fiz isso? Um dos motivos principais que fez com que eu remetesse novamente tanto ao dicionário quanto à leitura e releitura é o seguinte: todas as vezes que nós estamos lendo alguma coisa ou conversando com alguma pessoa, nós temos um fluxo mental em nossa cabeça. Acontece que esse fluxo mental, ele tem mais ou menos, quando uma pessoa, só para você ter uma ideia de fluxo, quando uma pessoa está falando, ela fala 225 palavras por minuto. Uma pessoa normal fala mais ou menos esse tanto. A quantidade que eu consigo ouvir é cerca de 500 palavras por minuto. Então, o que acontece? Se eu falo 225 e consigo ouvir 500, quando eu estou conversando com alguém, na minha cabeça, o meu fluxo mental consegue trabalhar 500 palavras. Acontece que isso faz com que eu fique com chances de me desconectar enquanto estou conversando ou lendo. Então é por isso que quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente sempre fica com aqueles pensamentos. E às vezes você está lendo um livro, lê 2 ou 3 páginas, e aí eu simbolizei aqui como se fosse um fluxo, ó, repara no quadradinho, aqui na bolinha, na verdade, que ele sai aqui, a molinha, e desconecta nessa setinha para cima. Por que isso? Porque o fluxo mental que nós estamos pensando, do nosso pensamento, ele vai se evoluindo, e como você está conversando com alguém, a pessoa falando 225 palavras, e você ouvindo as 225 dela, mas como você pode ouvir mentalmente muito mais, a sua mente começa a voar. Então, quando ela se desconecta, esse fluxo mental se desconecta, você acaba se desviando. Então, para compensar isso, é ideal que você estude algumas coisas mais de uma vez. O que for importante, é importante que você volte novamente, às vezes 2, 3 vezes. Então, ao longo da minha vida, eu tenho livros que eu já li 12, 13 vezes, pra você ter ideia. Por quê? É claro que você não precisa ler o livro todo a miúde. Você vai lendo e vai lembrando. Mas porque às vezes quando você passou em uma parte, depois quando você retorna naquela parte, você lê coisas que naquela primeira vez você tinha lido e não tinha prestado tanta atenção assim. Porque naquele momento provavelmente aconteceu um escape do seu fluxo mental. Então é bem interessante isso. E eu comecei, depois que eu comecei a me observar nesse autoconhecimento e na própria evolução, eu comecei a observar que muitas vezes eu, quando estou conversando com a pessoa, eu ficava, além de conversar com a pessoa, eu ficava me ouvindo. E isso fazia com que eu me desconectasse muito em algumas, fazia com que eu tivesse, assim, às vezes, algumas não lembranças, em alguns momentos. Por exemplo, até hoje ainda tem algumas falhas que quando eu conheço alguém, às vezes na hora que a pessoa fala o nome dela, eu não presto total atenção no nome. Então naquele momento eu estou observando as características das pessoas, né? Normal acontecer isso com todo mundo. E não presto tanta atenção às vezes no nome. Então quando eu está conversando, eu pensei que eu não tinha boa memória em certa altura. Mas depois eu vi que não é a questão da memória. É porque quase como se você não ouvisse. Na verdade você ouve, mas não escuta. Porque ouvir é físico, escutar é mental, como a gente sempre fala. Então, nesse contexto todo, eu aprendi 2 coisas importantes, que é super importante você repetir tudo aquilo que você considerar como sendo importante, está aqui lembrado, né? Para que você se fixe. Ó. E também eu aprendi que as coisas que a gente aprende, a maioria da aprendizagem está no contexto. Mais adiante nós vamos um pouco mais a fundo nessa parte do contexto. Não vou me adiantar agora.
mas o contexto é como se fosse a moldura do quadro, é o que está em volta das coisas que fazem a comunicação, na verdade, está ali. Então, quando a gente está aprendendo alguma coisa, é muito importante aprender a jogar um olhar no contexto. Vamos adiante. Bom, se houverem perguntas, haverão respostas. Hoje, eu já não uso tanto mais o dicionário, né? Eles ficam lá empoeirados, bem raramente eu uso, mas porque nós temos aí a facilidade da internet nesses últimos anos. Diga-se de passagem, esse podcast que era para ter sido apresentado na terça-feira, ele está sendo apresentado hoje, na quinta-feira, justamente porque aqui na minha cidade teve grandes tempestades anteontem e ontem, e aí ficou fora a internet quase 24 horas e confundiu tudo. E também, só para você ter ideia, nós tivemos vários problemas aí de árvore caindo em cima de carros, etc. Felizmente, comigo e minha família não teve nada aqui, mas a gente viu estragos pela cidade toda e eu achei muito interessante como que as pessoas reagiram ao fato de não ter internet durante um dia. Eu vi pessoas assim malucas, entendeu? Eu pude ficar tranquilo, apesar de que eu tinha que fazer a transmissão, e me vi há 30, 40 anos atrás, justamente porque assim, não tinha o que fazer. Meu filho, por exemplo, de 13 anos, né? Não sei se você sabe, talvez não, eu tenho um filho de 13 anos, o caçula, e ele ficou super entediado, não quis fazer outras coisas, até que depois eu saí para tomar um sorvete com ele e consegui espairecer, mas ele estava assim agastado de ficar 1 hora, depois 2, depois 3, depois 4 horas sem internet. E hoje, com essa grande facilidade que a gente tem, a gente acaba aprendendo as coisas muito mais pela internet ou às vezes somente se distraindo, né? Bom, eu, Ailton, sempre fui uma pessoa que foi autodidata. Inclusive, esse termo, nos últimos anos, ele está sendo muito pouco usado. Eu quase não vejo as pessoas falarem assim, fulano é autodidata. Porque eu notei que desde a minha juventude até hoje, eu notei que as pessoas, todas estão partindo um pouco para ser mais autodidatas, justamente por causa da internet. As pessoas começaram a aprender que tudo que eu vou fazer, eu posso ir ali no Google e digitar que alguém vai me explicar, vai ter um vídeo explicando. Então, todo mundo se tornou um pouco autodidata com a facilidade que a internet tem de colocar tudo na nossa mão ali a um clique do mouse. Mas quando eu comecei a mexer profissionalmente falando, eu comecei a minha formação, depois que eu me formei no Rio de Janeiro, eu vim para o Paraná e comecei a trabalhar. E antes de aprofundar no trabalho, eu me desenvolvi aprendendo muito. O que eu fiz? Eu resolvi aprender informática como autodidata, então eu pegava os manuais em inglês e traduzia esses manuais. Depois eu comprei um computador e desmontava e pegava um da vizinha que era parecido e trocava as peças dele, mas antes de trocar as peças, antes de desmontar, eu fazia um reconhecimento das peças para entender cada peça como que ela era, ou seja, praticava a minha observação e depois eu colava uma etiqueta com o nome que eu achava nos manuais. Identificava, essa peça é isso, essa é aquilo, e fui aprendendo assim da maneira mais dura. Depois que eu já sabia todos os nomes de peça, mais ou menos aquele layout de como que era o computador, eu comecei a desmontar e a remontar e a desenhar ali, sem olhar na etiqueta, o que era cada peça, etc. Primeiro, então, eu entendi toda a parte física, layout, etc., para poder depois evoluir no computador. Então, chegou um momento em minha vida que eu provavelmente fui considerado uma das pessoas que mais sabia informática aqui em Campo Mourão. E isso me deu uma certa facilidade, porque quando eu me desenvolvi com as lojas, né, eu tive várias lojas de informática, eu consegui me projetar justamente por isso, porque as pessoas reconheciam que eu conhecia bastante. Então havia a confiança. E isso fez toda a facilidade do mundo para que eu entrasse realmente nessa área. Quando ninguém quase conhecia de computadores, eu estava sempre um passo à frente. Por que eu estou contando isso? Justamente porque tem a ver com o assunto de hoje.
aprender a aprender. Porque quando eu fiz isso, muito disso eu estava usando técnicas de aprendizagem que nós vamos estar discutindo aqui hoje. Porque quando você sabe aprender, você vê cada uma das fases que você está vivendo conscientemente. Então você acaba ficando muito mais esperto na sua aprendizagem e fica muito mais fácil para você passar pelas coisas sabendo que aquilo é normal ou não. Então, como tudo na vida, existem pistas, existem fases que a gente tem que atravessar. E essa situação, essa história que eu estou contando para vocês, é a minha história. Isso aconteceu há mais ou menos 22 anos. E com o tempo eu fui pegando prática e desenvolvi aí as lojas. Ensinei várias pessoas a trabalhar nessa área de informática. E fiz, graças a Deus, a minha base todinha nesse mundo da informática por causa dessa facilidade de aprender a aprender. E é sobre isso que nós vamos aprofundar agora. Para descer nesse assunto, primeira coisa, nós vamos mapear nessa tela o que é que existe a nosso dispor, como que são as coisas. Então, nós temos dados, informação, eu vou ir passando o mouse aqui para ficar fácil. Nós temos dados, informação, conhecimento, para depois ter a sabedoria. Então é como se fosse uma escadinha. Se você observar bem, eu fiz uma escadinha. Antes de a gente entrar no como aprender a aprender exatamente, nós vamos dar uma olhada no contexto em volta, para que você crie na sua visão uma visão mais ampla, na sua mente uma visão mais ampla sobre como você pode aproveitar isso, como que é o conhecer e como que é o não conhecer na nossa vida. Porque isso vai fazer toda a diferença quando você entrar nesse caminho. É uma opção, uma escolha sua entrar para aprender mais coisas. Então, só para você comparar, os dados são como se fossem as letras. Então, imagina, por exemplo, um alfabeto, a letra A, B, C, as letras soltas. Então, isso são dados, são pequenas partes da informação. O segundo degrau já são as informações. A informação é como você se juntasse e formasse com aquelas letras, você formasse uma palavra. E aí essa palavra, ela tem um significado. Então, uma informação é um conjunto de dados. No terceiro degrau, nós temos o conhecimento. Nesse exemplo, o conhecimento são as frases que a pessoa consegue montar juntando as palavras que contém dentro delas as letras. Então, é uma evolução. Então, estamos no terceiro degrau. E o quarto degrau, ele é a sabedoria, que é o sentido do texto. Imagina que você tinha as letras, formaram-se palavras, formaram-se frases, e aí alguém contou uma história. E você capturou só o sentido do que aquela pessoa quis contar. Isso é a sabedoria. Então, são níveis diferentes de conhecimento. E uma das perguntas que as pessoas me mandaram, e eu não coloquei nome aqui porque foram várias, mas o que mudou nos últimos anos em relação ao conhecimento? Com a internet entrando aí, e uma delas eu já até comecei a falar, né? Que as pessoas que eram autodidatas multiplicaram-se e hoje todo mundo é um pouco autodidata na internet, seja para fazer um arroz, um feijão, ou seja para fazer uma coisa mais complexa. Com 10 minutinhos ali na internet, você às vezes fica quase especialista em alguma coisa que você resolveu aprender. Então, é sempre muito interessante a gente estar olhando isso. Aqui existe um degrau especial que eu vou fazer uma parte muito importante nele, que é quando eu passo aqui do conhecimento para a sabedoria. Existe uma faixa importante aqui. Essa faixa, ela remete necessariamente ao contexto. Contexto, vamos, digamos assim, num primeiro momento, interpretá-lo como aquilo que você viveu, a moldura da história. O contexto faz com que você tenha uma visão mais ampla sobre aquilo que está acontecendo. Então, muitas vezes, você pode ter uma significância com alguma coisa, porque seus olhos estão
acostumadas a olhar para uma determinada situação e entender diferente. Eu vou contar uma história para fixar essa parte. Aconteceu com a minha ex-esposa, a Nívia. Quando ela estava grávida, nós estávamos grávidos, né, da minha primeira filha, a Priscila, ela teve uma doença chamada eclâmpsia. Na verdade, ela ficou na fase de pré-eclâmpsia. Acontece que naquela ocasião ela estava em Gouveia, Minas, onde nós morávamos, e ela veio para cá me visitar, porque eu já estava no Paraná, eu estava morando ainda na época no hotel, e ela veio e ficou comigo aqui um mês. Só que ela estava grávida de 6 meses para 7. E ficou aqui comigo um mês e inchou muito. Quando estava nos dias dela ir embora, ela começou a inchar mais. E aí ela ficou naquele medo, volto, não volto, vou, não vou, etc. E assim chegou uma fase que ela voltou para Minas. Quando chegou lá, olha bem como que é interessante a pessoa que está acostumada a olhar para as coisas e entender um todo, como que o contexto é importante. O médico dela, que é infelizmente falecido, né, saudoso Dr. Albanor aí, muita gente boa conhece, muita gente boa, que era o médico dela. Então o que aconteceu? Coincidentemente, quando ela chegou na casa dela, o médico estava lá, num churrasco no fim de semana, lá, passeando. E ele viu ela e falou com ela assim, estava todo mundo festando, então naquele momento, ele não falou nada grave, mas falou assim com ela assim, olha, amanhã você tinha que ir lá no consultório. Faz tempo que eu não te vejo, eu preciso que você vá lá. E falou dando uma incisiva, assim, de uma forma muito incisiva. Aí todo mundo se assustou um pouco assim, perguntou, tá tudo bem? Ele falou, não, tá tudo bem. Porém, eu preciso que você vá lá amanhã, porque eu não quero que você passe muito tempo sem acompanhamento da minha parte. Na verdade, ela estava quase de 8 meses nessa época. E aí, quando foi na segunda-feira, passou o fim de semana todo e tal, né? Quando foi na segunda-feira, ela foi no médico e chegou lá. Ele falou com ela, então, ontem, quando eu te vi, eu vi que tinha alguma coisa errada. Você vai precisar internar. E aí acabou que, no final da história, a Priscila nasceu de 8 meses. Quase 8 meses. Justamente por quê? Porque ele fez uma intervenção, porque ele conseguiu vê-la e todo mundo também estava vendo, mas não via que tinha algo anormal. E ele conseguiu atalhar a situação vendo o contexto. Então ele sabia coisas, ele conseguia ler a situação. Por quê? Porque como bom médico que ele sempre foi, ele conseguia capturar aquilo que estava acontecendo nesse caso e guiou a situação, viu ali que não era tão grave, que daria para esperar mais um dia, e com isso tudo desencadeou o nascimento antecipado da minha filha Priscila. Então, só para vocês terem uma noção aí de como ele leu o contexto. É uma coisa difícil até de explicar o que ele viu que as outras pessoas que não são médicas não viram e que fez com que talvez até um outro médico, se visse ela, não sacaria que ela estava com esse problema. Então, ele conseguiu ler nos detalhes a situação exata de como ela se encontrava. Isso é uma sabedoria. Isso já está num nível tão alto que é difícil para você explicar sem um exemplo. A pessoa já está conseguindo juntar coisas que às vezes é difícil até para você explicar. Bom, descendo um pouquinho mais nessa história, nós temos alguns detalhes que eu quero apresentar para vocês, para poder a gente ver aí tecnicamente, assim, objetivamente, né? Porque nós estamos falando de autoconhecimento objetivo, então é importante que a gente entenda a diferença entre o sistemático e o que é objetivo, do que é pontual, para que a gente possa saber onde eu vou fixar os meus olhares para realmente aprender. Então, eu fiz aqui a escadinha do aprender, que no primeiro passo você tem que entender os dados sobre aquilo que você está aprendendo, que é você saber a existência da história. Num segundo momento, você vai dar o segundo passo da informação, para você se informar de qual é a história. Então, imagina que você está andando aqui e tem algumas dúvidas para entrar e chegar num conhecimento.
de qualquer coisa que você deseja aprender. Qualquer coisa. Vamos dar alguns exemplos aqui para ficar fácil. Vamos supor que você queira lá aprender a dirigir, por exemplo. Então você está aqui cheio das dúvidas, então você começa colhendo dados. Aqueles dados, quando você se aprofunda, eles vão fazendo sentido para você e passam a ser uma informação para você, e aquela informação continua ampliando-se em você. Você consegue subir de nível, e aí você, conhecendo a história mais profundamente, você já vai para o nível de conhecimento, e para chegar ao aprender realmente, no exemplo aí, a dirigir, você, para chegar na sabedoria, reparem que eu saltei um degrau aqui. Por que eu saltei esse degrau? Porque tem coisas, além de aprender intelectualmente, nós temos que aprender fisicamente. E dirigir é uma delas. Nós temos que ter vivência, experiência. Então, por exemplo, uma pessoa que aprendeu a dirigir, ela só vai saber dirigir mesmo se ela pegar um carro e realmente for para a rua. Porque se ela souber toda a teoria, não vai adiantar. Vamos dar um outro exemplo para ficar claro aí, eventualmente não esteja claro ainda. Uma pessoa aprender a nadar, ela vai lá e lê vários livros sobre natação, conversa com uma pessoa que é campeã de natação e sabe tudo sobre natação, ela sabe a teoria de todos os tipos de natação, que tem o nado crawl, o nado de costas, como são os detalhes, qual é o ângulo que ela tem que pular na água, etc, etc. Mas ela ainda não sabe nadar. Enquanto ela não viver, ela não vai saber nadar. Então, a experiência, gente, é muito importante para que você chegue na sabedoria. Você só vai conseguir chegar na sabedoria se você passar pela experiência ou que ela seja vívida. Quando eu falo vívida, você pode ter vivido você mesmo ou você pode ter vivido com algum parente seu muito próximo. Então, quando você tem, por exemplo, um filho que tem uma doença, ou um marido, ou uma mulher que tem uma doença, por exemplo, você acaba aprendendo muito. Você viveu, nem que não seja com o seu corpo, na sua própria pessoa, mas você acaba se aprofundando muito em cada coisa. Então, esses degraus todos são a aprendizagem em si. E para você chegar no nível de sabedoria, necessariamente você tem que ter passado pela experiência e ter vivido ou vívida a história consigo mesmo. Continuando, dá um outro exemplo de sabedoria, e esse a maioria já deve conhecer, mas é um exemplo muito importante, que é da Bíblia, né, acontecido, da sabedoria do rei Salomão. Então aconteceu o seguinte episódio aí, lá na época de Salomão. Ele era o rei e ele que decidia. Então não se tinha naquela época, há milênios atrás, não se tinha uma situação, por exemplo, de saber um DNA, de saber quem que era filho de quem. E aconteceu de duas mulheres que eram amigas inicialmente terem filhos na mesma época. Só que elas moravam na mesma tenda e aí chegou um certo período em que um dos meninos, morreu. Acontece que todas as duas queriam o filho vivo, alegando que todas as duas estavam alegando que eram as mães. Então, uma chegava e falava, eu que sou a mãe, e a outra também falava. Então, ninguém queria o filho morto, e todas as duas queriam o filho vivo. Como que ele ia resolver essa pendência? Não se tinha um DNA, não se tinha uma testemunha de confiança, não dava para ter uma noção exata de quem estava ou não mentindo pelo que elas falavam, porque todas as duas eram bem convincentes. E aí chegou numa situação que levaram isso para o rei decidir. E o que ele falasse era que ia ser a lei. Para quem ele escolhesse que ia ser a pessoa que era a mãe, seria a mãe a partir de então. Só que tinha um detalhe. Salomão era muito sábio, ele tinha muita sabedoria, muita experiência de vida. Então o que aconteceu? Ele usou a sabedoria dele e pediu para um dos soldados dele, pegou a criança viva, como está aqui nessa foto, nessa ilustração aqui, né? Pegou a criança viva, pediu para o soldado segurar a espada e falou, olha, quando eu der a ordem, você corta a criança no meio, que eu vou dar um pedaço para uma mãe
e um pedaço para outra. Porque já que ninguém quer essa que está aqui no chão, que já está morta, eu vou fazer isso com a viva e dividi-la porque as duas querem um pedaço dela. Aí aconteceu a seguinte situação. A mãe, uma delas, falou, não. Se for para mim ter metade do meu filho, eu prefiro que você dê ele a outra. Porque eu não quero. Eu prefiro que a outra crie ele como mãe do que ter só a metade dele. E a outra ficou quieta. Então, com isso, o Salomão pôde perceber e deu o filho, né, para aquela mãe que se manifestou, liberando a criança para outra. Por quê? Porque nenhuma mãe, em sã consciência, que ama o seu filho, preferia receber metade do filho morto. Ela preferiu deixar a criança ir com a outra mãe, supostamente que na verdade não era a mãe, do que ver o filho dela morto. Então ela preferia a dor de deixar ele ir do que, mais vivo, né, do que ver a dor dele morto. E naquele momento, o Salomão, com a sua sabedoria, com essas falas, ele descobriu quem era a verdadeira mãe e deu, então, essa criança para a verdadeira mãe, que foi aquela que tinha liberado a ida da criança para a outra. Isso, gente, é sabedoria. É uma situação que ele sentiu, pensou, interpretou e conseguiu enxergar e achar uma saída baseada no saber. Então, quando a gente fala em dados, informação, conhecimento, tudo isso se juntará para talvez ativar em você a sabedoria. E agora nós vamos descer mais objetivamente em cada um desses passos e entendê-los, porque até agora eu venho dando exemplos, explicando as coisas, mas nós estamos aqui para aprender objetivamente. Então nós vamos aprender passo a passo sobre como aprender a aprender. Ainda no contexto de introdução, eu quero mostrar para vocês que todas as vezes que eu vou aprender alguma coisa, eu preciso reunir algumas qualidades dentro de mim, que são força de vontade, persistência, organização, porque se eu vou aprender, principalmente modernamente falando, a quantidade de conhecimentos que existe hoje no mundo é muito grande, então eu tenho que ter uma organização, porque provavelmente vai demorar aquilo. Se eu for fazer uma faculdade, se eu for fazer um curso técnico, ou se eu for fazer qualquer coisa que seja mais amplo na minha vida, eu tenho que ter todas essas características. Força de vontade, persistência, organização, algumas outras, né? Essas são as principais. E uma das principais também é fontes de conhecimento, que são livros, mais antigamente falando, né? O próprio professor, que infelizmente muitas vezes ele é desvalorizado, é uma realidade do nosso país. Importante valorizar o professor, a pessoa do professor. E hoje em dia não temos como passar por isso sem falar nela, a internet. E depois que nós temos tudo isso, nós temos que juntar isso numa coisa chamada objetivo. E entender que esse conjunto todo, essa escadinha, ela vai levar você até esse objetivo. Lembrando que a internet hoje ajuda muito, muito. Porém, ela também tem um outro lado. Ela coloca uma grande responsabilidade na gente. Por quê? Quando nós aprendíamos lentamente, quando eu ia lá no dicionário e aprendia uma palavra ou qualquer outra e colocava de novo no dicionário, o meu diferencial era evoluir. Porém, quando o computador evoluiu e a internet nos foi colocada tão facilmente com o Google ali disponível, até no celular, o que acontece? Isso chegou para todo mundo. Gente, a coisa mais impactante da internet é justamente o fato dela ter chegado para todo mundo. Tanto tem acesso à internet as pessoas ricas quanto as pobres. Todos os povos estão tendo acesso à internet, seja em vários níveis, mas ela chegou para todo mundo e é isso que está fazendo a grande diferença. Então, esse aprender constante já está fazendo parte da vida das pessoas. Eu vejo pessoas aí que não são viciadas em computador e nem em celular, mas que tudo que elas precisam, elas vão lá
e olham até como fazer um arroz mais bem cozido, por exemplo. Esses dias eu me deparei com isso. Então, é muito interessante essa característica de que está acontecendo. Pessoas novas, pessoas velhas, pessoas de todas as cores e idades. Então, isso mudou o mundo. Só que isso também coloca em nós uma responsabilidade sobre a fonte onde eu estou buscando. E aí nós estamos vivendo a era do fake news. E aí não é a pauta da nossa discussão, mas essa era da fake news é justamente por essa facilidade que hoje as pessoas têm de publicar notícias. Então alguém fala alguma coisa e coloca uma foto junto e aquilo se torna verdade, porque nós vemos de um background, né? Nós vemos de um passado, nós viemos de um passado onde o que se escrevia era tido como mais verdade. Então nós temos tendências de ver alguma coisa publicada e acreditar que aquilo é verdade. Então, isso gera na aprendizagem também uma grande responsabilidade para mim. Por quê? Para todos nós. Quando eu vou aprender alguma coisa, eu tenho que ver essa fonte. Será que aquela pessoa que está falando sobre aquilo, ela tem essa sabedoria, esse conhecimento todo? Será que aquela pessoa está embasada? Será que ela estudou realmente fontes confiáveis? Ou será que ela está falando assim uma coisa qualquer e pronto? Só para ganhar uma audiência. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre me cuido das minhas fontes. Procuro sempre embasar e por isso eu estou aqui tendo essa oportunidade de falar com vocês sobre isso. Depois que eu tenho todos esses condimentos juntos, eu ainda tenho que pensar no objetivo. E para que eu pense no objetivo, é muito importante que eu saiba transformar um desejo meu em uma necessidade. Olha bem, quão importante é isso? Todas as vezes que eu estou com um desejo, o desejo é mais fraco do que a necessidade. Então, por exemplo, um estudante, se ele está só com um desejo leve de estudar uma matéria, a força de vontade dele para com a matéria vai ser pequena. Por quê? Porque o prazer é menor do que a dor. Eu não sei se vocês sabiam, talvez sim, talvez não, mas a dor ela tem um peso de 2,5 vezes mais do que o prazer. Então, quando a gente tem aquela impressão de que uma coisa ruim chama muito mais a nossa atenção do que uma coisa boa, é verdade. E o índice real disso aí é 2,5 vezes. Então, quando eu tenho um desejo, eu estou uma coisa que eu quero. Eu estou do lado da balança do prazer. Então, o peso disso aqui é 1. E quando eu estou com uma necessidade, quando eu sinto uma necessidade, o peso dessa necessidade vai para 2,5 vezes. Ou seja, se você estiver querendo aprender uma coisa e olhar para aquela coisa como um desejo, você terá uma força de vontade de 1. E se você conseguir transformar aquele desejo em necessidade, realmente sentir que aquilo ali vai transformar a sua vida e ver motivos para você crescer naquilo e etc., você vai conseguir transformar aquilo numa necessidade. Você está transformando aquilo com muito mais força. Com isso, a sua balança fica assim. Você acaba tendo, na necessidade de aprendizagem, muito mais pressão para aprender aquilo. Então, transformar um desejo em necessidade é uma sabedoria que a gente pode trabalhar dentro da gente para poder modificar a maneira como a gente aprende. Todas as vezes que eu entendo que uma coisa é necessidade e não só um desejo, um capricho, eu cresço como aprendiz. Essa é uma dica muito importante. E antes de começar, é importante você definir o objetivo. Por que é importante você definir um objetivo? Porque o que te liga à coisa é só a ideia que você tem na cabeça. Então eu tenho aqui um bonequinho representando uma pessoa e coloquei nele um número 1 em cima dele. Por quê? Porque quando você define o objetivo para o qual você quer chegar, você necessariamente está na fase 1. Na fase 0, na verdade, na fase inicial. Quando eu coloquei 1 ali, não quero confundir vocês, mas quando você está na fase de definir o objetivo,
você já deu um primeiro passo. Isso vai ficar mais claro à medida que nós formos andando hoje ainda sobre isso. Mas antes de começar, é muito importante você definir algumas coisas. Vamos a ela. Por que é que você quer aprender aquilo? Por que eu vou aprender isso? Por que eu vou estudar, por exemplo, natação? Por que eu vou estudar dirigir? Por que eu preciso dirigir? Será que é porque todo mundo dirige, só por isso? Será que é porque eu preciso me deslocar? Será que eu não tenho um metrô que eu faço legal? Será que eu não posso ir de ônibus? Mas eu estou falando de um contexto da vida inteira. Porque o que eu aprendo agora, eu posso usar esse dirigir pela vida toda. Ou é porque eu quero ter um carro? Então eu tenho que definir principalmente primeiro o meu porquê. Porque quando eu defino os meus porquês, aquele objetivo que está lá na minha frente, ele começa a ser mapeado. Ele começa a ser desenhado realmente. Então, são algumas perguntas que eu tenho que fazer para mim, para poder eu mesmo me responder. Por que aprender? Por que eu? E por que eu vou aprender isso e não aquilo? Porque eu poderia não aprender a dirigir, eu poderia aprender a andar de bicicleta, ou andar de moto, ou andar a pé, ou sei lá, qualquer coisa. Eu poderia fazer qualquer outra coisa. Por que eu vou aprender isso? Então tem que ter meus motivos bem definidos. O segundo passo é o como. Como eu vou aprender? Esse como está mais ao modus operandi. Por exemplo, olha, se eu vou fazer uma faculdade, onde que ela é, como será meu dia a dia. Se essa faculdade, por exemplo, é longa, eu tenho que pensar que vai ter dia que vai ter sol, vai ter dia que vai ter chuva, vai ter dia que vai ter trabalho para me fazer, vai ter dia que eu não vou ter tempo, vai ter dia que eu não vou estar bem. Quer dizer, eu tenho que tentar entender pelo menos o principal de como eu vou me deslocar. Porque se eu tiver que andar, por exemplo, 300 quilômetros todo dia para chegar nessa faculdade, com certeza fica muito inviável de eu fazer essa faculdade. Porque é todo dia, eu não vou aguentar isso para estudar. Então, esse como será o dia a dia é medido nessa fase, depois que você já viu o seu porquê. E, principalmente, é importante você ter noção, seja numa faculdade ou numa aprendizagem informal, de como você vai medir a sua aprendizagem. Porque quando você está numa faculdade, as pessoas que administram aquela faculdade, os professores e a própria faculdade em si, ela tem os degraus que você passa do primeiro ano para o segundo, para o terceiro. Então já é natural que aconteça essa aprendizagem medida. Mas, se você estiver aprendendo por conta, como é que você vai medir? Você tem que ter uma noção de quais serão as suas balizas para você ver que realmente você está evoluindo. Então, seria isso aí. E o terceiro parâmetro muito importante para você responder para si mesmo é o quê? Porque muitas vezes você pode estar aprendendo alguma coisa que hoje não se justifica mais. Por exemplo, quando eu comecei a mexer com o computador, na fase anterior, quando eu ainda estava em Minas, não tinha ido estudar no Rio, existia o Basic e o COBOL. Eu me lembro de muitas pessoas fazendo curso de computação Basic e computação COBOL. São nomes que para a maioria, com certeza, hoje, nem sabem do que se trata. Eu também não sei. Por quê? Porque eu não cheguei a fazer esses cursos. E se eu tivesse feito, estariam todos obsoletos. Eu, por exemplo, vi pessoas fazendo esse curso e hoje ninguém que fez esses cursos tem, por causa desses cursos, um diferencial específico. Ou seja, esses cursos não foram diferenciais para o dia de hoje, para a modernidade que nós estamos hoje. Então, é muito importante você definir o que você vai aprender e até onde você pretende ir. Porque tudo que você vai aprender existem níveis e limites. Porque se você vai aprender, por exemplo, a nadar, você quer aprender a nadar com qual objetivo? De somente não morrer afogado ou você quer ser um nadador profissional? E mesmo que você defina que você quer ser um nadador profissional, que nível de nadador profissional você quer ser? Municipal, só da cidade? Ou para ter uma saúde boa? Ou para ser aí um profissional a nível de estado ou até a nível de país, representando o Brasil aí nas Olimpíadas, por exemplo? Tudo isso são coisas que é interessante você definir, pelo menos mais ou menos,
para você já entrar na coisa de uma maneira certa. Então, são coisas todas que estão aí antes do aprender a aprender. Continuando, também antes é importante você já olhar para o aprender com duas visões específicas. Primeiro, olhar que toda aprendizagem é uma jornada. Eu coloquei aqui uma estrada, e nessa estrada vão ter sinais, eu representei aqui pelos sinais de trânsito, né? Sinais de semáforo, pessoas atravessando seu caminho, sinais de pare, porque vão ter dias que você vai ter que faltar, você vai ter que parar. Se você vai fazer uma jornada longa, de 5, 6 anos, por exemplo, vai ter tempo para acontecer de tudo. Então você já tem que ter essa noção disso. Não se desesperar quando aconteceu. Vou dar um exemplo prático também, aproveitando agora essa parte da internet. Quando eu vim fazer os podcasts, eu estou numa jornada de conhecimento para ensinar o autoconhecimento objetivo às pessoas, eu imaginava que iam ter dias que eu não ia conseguir fazer essa reunião. E essa semana foi esse dia. Então, eu não me desesperei, eu fiquei tranquilo. Por quê? Porque, infelizmente, não dependia de mim. Se a internet parou na cidade inteira, então, infelizmente, aconteceu. Então, tudo isso são coisas que, não que eu previsse, mas que eu sabia que era factível, possível, né, de acontecer. Então, quando a gente está num caminho, a gente tem que tentar não se desesperar com essas pequenas coisas, atropelos, porque nessa jornada vão acontecer altos e baixos. E é preciso que eu tenha uma boa noção de mim para poder enfrentar as coisas quando está na boa e quando também não está tão boa assim, né? Então, quando eu vou nessa jornada, nesse caminho sinuoso até o meu objetivo. Uma coisa importante é eu notar que existem duas visões principais, dois focos da minha visão, que seriam, para tudo que você vai fazer, existe uma visão sistêmica e uma visão pontual. O que é uma visão sistêmica? Eu representei aqui num helicóptero, justamente para remeter ao seguinte exemplo. Imagina que teve na sua cidade uma grande enchente. E essa grande enchente, e você era prefeito ou prefeita dessa cidade. E você falou, poxa vida, eu preciso ver o que aconteceu na minha cidade. Então você pegou um helicóptero e sobrevoou a cidade, vendo lá do alto tudo que estava acontecendo. Então você viu que lá teve um lugar que no metrô estava muito submerso. Você viu que teve um outro lugar que teve uma enxurrada que derrubou um monte de casas e muros. Teve um outro lugar que tinha um campo de futebol que está cheio de lama, etc. E nesse contexto, você teve uma visão do todo, uma visão aérea, uma visão superficial, ou seja, uma visão do sistema inteiro. E, em um certo momento, você avistou com seu piloto que tinha um campo de futebol que estava livre. Inclusive, tinha umas pessoas lá, refugiadas ali. E você desceu, pediu para ele descer o helicóptero ali, desceu lá e viu que tinha lama ali em volta tudo. Mas como esse campo de futebol era alto, nesse exemplo, ele não chegou a ser alcançado pela lama. O que aconteceu? Você foi lá, cutucou a lama, viu que a lama tinha subido muito, que ela era dura, etc. Um monte de características que você foi lá e sentiu e tocou. Isso é uma visão pontual. Então, é uma visão que você está vendo de próximo. Ou seja, todas as vezes que você vai entrar num conhecimento, você precisa ter essas duas visões. A visão sistêmica e a visão pontual, que é aquela próxima, íntima, para que você consiga vivenciar os dois fatores. Porque se você for para o conhecimento sem essas duas visões, fatalmente você vai conseguir evoluir em alguma delas, mas não vai conseguir evoluir bem na outra. Então é importante você ter uma visão desse zoom. Se você está vendo o todo nesse momento ou se você está vendo com zoom. Isso vai facilitar o seu trânsito sobre a aprendizagem, que é o nosso assunto de hoje. Uma outra coisa importante de notar é o seguinte: nessa estrada, como um carro, você vai ter momentos em que você pode acelerar porque a estrada está boa. Mas também vão ter momentos que você vai ter que pisar no freio, desacelerar.
E se ficar à noite, no contexto aí do exemplo, se você chegar em algum momento e não ver nada à sua frente, continue andando devagarzinho. Ou seja, acenda os faróis, procure outros conhecimentos, principalmente se você não estiver estudando numa escola convencional, onde tenha professores te guiando, você resolveu ser autodidata ou aprender uma coisa por si só, faça essa jornada e tenha tempo para acender os faróis, que é colocar a sua visão para coisas laterais também, para você entender o que falta. Por exemplo, eu vou também, de novo, usar exemplo de coisas que eu estou fazendo. Para que eu estivesse aqui falando com você com toda tranquilidade, eu tive que aprender a fazer um curso sobre oratória. Em algum momento, bem no ano passado, eu fiz esse curso. Só que mesmo tendo o curso de oratória e tendo noção do que eu ia falar, eu ainda tinha um problema de nervosismo. Então eu fui fazer depois um curso de teatro para aprender a quebrar o nervosismo para poder estar aqui. Então tudo isso foram fases que eu fui aprendendo e cada uma dura 6 meses, 8 meses e graças a Deus estou evoluindo, estamos evoluindo e podendo estar aqui mais tranquilos para falar com você, colocando um pouco mais de tranquilidade na situação. Então, eis aí essas dificuldades da nossa jornada sendo enfrentadas uma a uma, como o exemplo desta semana. Só para você ter noção, essa camisa que eu estou usando hoje, fora do meu uniforme, tem a ver com o que aconteceu aqui essa semana, porque as roupas estavam lavadas e desabou varal, desabou na tempestade, sujou tudo e meus uniformes todos, eu tenho cerca de 8 ou 9, que é aquela camisa padrão que eu uso branca, escrita aqui Instituto Souza, que eu gosto de estar com ela enquanto eu estou trabalhando, que foi um padrão que eu desenhei para mim, hoje eu não pude usá-las. Por quê? Foram contratempos, mas eu não vou deixar de fazer a apresentação aqui por causa de uma camisa. Então, só para você entender como que essas coisas, a gente tem que olhar o que é mais importante. Então, o feito é melhor do que o perfeito. Se eu tentar ser perfeito em tudo, eu acabo não conseguindo fazer nada. Então, eu tenho que ir fazendo e melhorando. A cada vez melhorando, 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 sabendo que o que está feito é melhor do que o perfeito. Se eu tiver com a visão de fazer tudo perfeito, eu acabo não conseguindo fazer nada. Então, essa parte que fica aí nessa frase. E também para entrar nessa jornada, a última coisa antes da gente juntar todas essas coisas para descer dentro dos primeiros passos, é você reservar tempo para evoluir, gente. As pessoas querem aprender as coisas, mas não querem gastar tempo. Por isso que é importante você ver, isso é importante? O que é importante eu importo para mim, eu trago para dentro de mim. Então, você tem que reservar tempo para aprender sobre aquilo. Não adianta você querer aprender uma coisa se você não se dedica. Não adianta. Então, você tem que olhar se você está na direção certa. E você também tem que reservar, quando você reservar esse tempo, reservar energia. E lembrando que os principais tipos de energia que nós humanos usamos é a nossa energia física, emocional e mental. Então, quando eu me organizo para aprender alguma coisa, eu aloco tempo e energia para aprender aquilo. Eu canso de ver pessoas que às vezes querem passar numa carteira, mas nunca treinam passar a marcha com o carro parado em casa. Ou seja, vai na autoescola, faz meia hora e quer chegar lá e não errar a marcha. Tem que treinar as coisas. Então, se você está nessa situação, por exemplo, de uma carteira ou uma baliza, treine. Eu, quando fui tirar minha carteira, Deus abençoou, eu consegui passar na primeira, de carro e de moto. Porém, eu treinei muito. Eu lembro de eu pôr na moto na rampa que tinha aqui em casa, para parar a moto no meio da rampa e partir com a moto dali. Era uma dificuldade. No início a moto voltava, eu tinha vezes que eu quase caía, mas quando eu cheguei lá, na hora de fazer, eu consegui fazer tudo que eu precisava. Por quê? Porque eu já tinha pego a habilidade. Então, se eu não gastar tempo aprendendo, simplesmente eu não vou conseguir. Então as pessoas vão para a luta sem ter amolado as espadas. Quanto mais eu amolar e entender da arte da guerra,
menos eu vou sangrar na hora que eu for no campo de batalha. Então é muito importante que você entenda isso. Tudo isso é prévia, antes de você começar a aprender. Olha bem, esse é o contexto. Eu estou desenhando o contexto em volta de qualquer aprendizagem. Por isso que eu falei com vocês que gradualmente nós íamos descer no assunto. Mas ele vai ficar cada vez mais objetivo. Vamos adiante. Bom, agora sim, para que nós entendamos tudo que existe num conhecimento, nós temos que entender, e eu fiz aqui um gráfico. Esse gráfico ele é conceitual, é uma visão sistêmica do todo. Vamos lá. Imagine, para você ter noção do que eu quero te mostrar, todo o conhecimento do mundo, tudo que existe no mundo de conhecimento hoje, não só os seus conhecimentos. Eu estou me referindo a todos os conhecimentos de todas as pessoas, todos os médicos, todos os advogados, todos os motoristas, todos os níveis de motorista que tem em todas as situações, em tudo. Imagine todas essas pessoas com um conhecimento representado nesse círculo em amarelo. Então, esse círculo representa este conhecimento de toda a humanidade. Então, todo esse círculo, sem nenhuma mancha, é todo o conhecimento do mundo. Ali está tudo que todas as pessoas humanas conseguem saber. Tá bom. Agora vamos para a fase 2. Agora vamos ver o que você tem a ver com isso. Vamos imaginar aí, nessa parte azul, que seja as coisas que você sabe sobre o mundo. Por exemplo, eu sei dirigir. Então, o meu saber está representado ali naquele azul. E o seu saber, as coisas que você sabe, estão representadas ali. Só que ali estão representadas não só as coisas que você sabe, as coisas que você sabe que sabe. Por exemplo, você sabe ler e sabe que sabe ler. Olha bem, você sabe andar e sabe que sabe andar. Você sabe dirigir, eventualmente, e sabe que sabe dirigir. Então você tem consciência de que você sabe dirigir. Você está consciente de que dirigir é assim, assim e assado. Então, nesse conjunto todo da humanidade, do conhecimento representado em amarelo, o seu conhecimento está aqui em azul, representado com esse SS aqui, que é o sabe que sabe, ou seja, você está consciente de que você sabe. E aí, existe um outro tipo de conhecimento, que são as coisas que você sabe que você não sabe. Veja bem, vamos clarear aí. Está representado ali no vermelho as coisas que você sabe que você não sabe. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você sabe dirigir um carro normal, um carro pequeno de passeio. Beleza, você está sabendo que você sabe. Então está no azul esse conhecimento. Porém, você sabe que você não sabe dirigir um caminhão. Então este conhecimento de dirigir um caminhão está no que você não sabe, no que você sabe que você não sabe. Você tem consciência de que você não é capaz de dirigir um caminhão. Você tem consciência de que você não é capaz, hoje, pelo seu conhecimento, de fazer um parto. Você tem consciência de que você não sabe lavar uma roupa, por exemplo. Então, são as coisas que você sabe que existem, sabe que tem pessoas que dominam aquilo. Olha bem, outras pessoas dominam, mas você não. Então, isso está no vermelho ali. Por quê? Você sabe que existe, mas sabe que você não sabe. Então, isso aqui é uma parte em vermelho aqui representado. E sobra ainda todo o queijo em amarelo, todo o círculo em amarelo, representando todas as coisas que você não tem nem noção de que existem. Então, aí viemos para a terceira fase, para a gente entender primeiro essa aprendizagem, como que nós estamos na ignorância. Toda essa parte em amarelo é o nosso ponto cego.
que é um ponto cego? Quando você está dirigindo um carro, por exemplo, está dirigindo, andando, e vem uma moto assim na diagonal ou na sua transversal, muitas vezes, dependendo de como está a coluna do carro aqui, né? Eu estou supondo que a maioria saiba dirigir ou tenha essa noção, mas quando essa coluna vai se deslocando, dependendo da velocidade sua e dependendo da velocidade da moto, existe um ponto cego, que é um ponto em que eu não vi. É a pior situação que tem quando eu estou dirigindo, porque quando eu não vejo, quando eu vejo alguma coisa, existe um perigo, mas ele é bem menor porque eu posso reagir. Mas quando eu não vejo, é muito perigoso porque eu não estou consciente de que aquilo existe. Então eu não interajo com aquilo. Voltando ao exemplo de dirigir, se vem uma moto passando aqui e eu estou indo aqui e coincidentemente a velocidade dela e a minha coincidem, que eu vejo a moto justamente naquele ponto da coluna, eu acabo não vendo a moto. Necessariamente eu posso muito facilmente bater nessa moto porque eu não a vi mesmo. Então eu atravesso e ela também atravessa. E aí nós batemos. Então o ponto cego ele é muito perigoso em todas as situações, inclusive no conhecimento. Porque quando a gente não sabe alguma coisa e a gente sabe que aquilo existe, eu posso ir procurar um conhecimento. Por exemplo, eu não sei pilotar um helicóptero, mas eu sei que existe alguém no planeta que sabe pilotar um helicóptero. Então, olha bem, eu não sei, mas eu estou consciente de que alguém sabe. Isso é simples. Por quê? Porque mesmo não sabendo, eu sei que eu não sei. Então isso não é um ponto cego para mim. Agora, o perigoso, principalmente para mim como ser humano, é justamente os pontos que eu não vejo. Os pontos cegos, representados aqui nessa figura amarela. Então é no ponto cego é que nós começamos a aprender. Ou seja, quando nós começamos uma aprendizagem, o primeiro passo é totalmente inconsciente. É quando eu não sei nada do que eu não sei. Então isso faz com que eu sinta algumas coisas quando eu estou aprendendo. E agora sim, todo esse contexto desenhado, eu consigo mostrar para vocês os passos para qualquer tipo de conhecimento. São 4 fases e eu dividi eles aqui em 6 passos, para ficar bem objetivo. Porque tudo que nós estamos aprendendo, eu estou tentando trazer o mais objetivo possível, para que você possa pegar e sentir, eu estou nessa fase. Então, todas as vezes que eu estou indo aprender alguma coisa, quando eu não sei nada sobre aquilo, eu estou nessa primeira fase aqui que eu coloquei em rosa, que é inconscientemente incompetente. Ou seja, eu estou lá naquele amarelo. Eu não sei o que eu não sei. Eu não sei nada sobre um assunto. Eu estou totalmente verde. Por exemplo, como pilotar um submarino. Cara, eu não sei. Não tenho noção se eu aperto um botão. Eu não tenho noção de nada. E a maioria que está nos ouvindo, muito provavelmente também não. Então, é uma coisa onde eu estou na fase inconscientemente. Eu nem sei o que eu não sei. Então, esse inconscientemente eu não tenho consciência do quanto eu sou incompetente naquilo. Porque eu não sei, eu não tenho noção se eu ia ser um bom comandante de submarino ou não. Por quê? Porque eu nunca tive contato de jeito nenhum com um submarino. Eu só sei que existe. Então eu estou na fase 0 ali, total ignorância sobre o assunto. E aí, depois eu tenho a fase do conscientemente incompetente, que é quando eu evoluo e faço um curso sobre a coisa. Nós vamos estar passando todas essas fases. Então agora eu vou me ater só a ler a escadinha para a gente poder descer objetivamente para ficar mais claro para vocês. E aí sim, a gente desenhando cada degrau totalmente. Vamos lá. Então eu tenho essas 4 fases, inconscientemente incompetente. Depois eu sempre passo, necessariamente, qualquer coisa que eu vou aprender. Qualquer coisa, gente. Eu passo para conscientemente incompetente, ou seja, a primeira coisa é eu aprender o que eu não sei. É ver quão ruim eu sou naquilo. E isso faz com que eu me sinta mal.
Por isso é que às vezes a pessoa não quer aprender e fica na zona de conforto. Vamos por partes. Então eu passo pela fase do consciente, eu tomo consciência daquilo que eu não sei. Depois eu faço um curso e começo a ficar consciente, eu sei o que eu aprendi. Eu só sei aquilo, não sei muito, mas eu sei o que eu aprendi. Então eu estou conscientemente competente. E quando eu evoluo muito, eu passo para ficar inconscientemente competente. Então, vamos agora necessariamente às fases. Vamos lá. Eu desenhei um gráfico aqui para mostrar esses passos e essas fases bem detalhadamente de maneira objetiva, que você possa pensar e sentir e saber exatamente o sentimento. Gente, quando a gente entende o sentimento que eu tenho numa fase, eu consigo me movimentar interno. É por isso que a gente sempre fala que tudo que eu vou aprender, eu tenho que começar dentro de mim. Por quê? Porque quando eu entendo o que está acontecendo dentro de mim, eu consigo jogar isso para fora. Então vamos lá, com calma e exemplos. Vamos começar então. Eu estou aqui, num degrau. Reparem que aqui eu desenhei a minha performance, no sentido da altura, e aqui no tempo. Então é quanto eu vou aprender e no tempo. E observem também que eu não coloquei o bonequinho aqui embaixo. Por quê? Porque eu coloquei ele aqui num certo nível, porque você, quando não sabe alguma coisa, você vive bem com aquilo. Vou dar um exemplo prático. Eu não sei pilotar um submarino. Não sei nem se a palavra é pilotar. Dirigir um submarino. Você provavelmente também não. E você está bem com isso. Não tem nenhum dia que você fica sem dormir pensando nisso. Então, você está na fase do inconscientemente incompetente. Ou seja, é um estado de conforto. Você está confortável por não saber nada daquilo. Não te faz falta nada daquilo. Então, a gente não sabe um assunto, então eu estou cá em cima, ó, mas eu me sinto bem. Eu estou tranquilo com aquilo. Não me faz falta. Eu não preciso daquilo. Então, também não sei pilotar um avião. Isso não tem problema nenhum. Eu não fico sem dormir por não saber pilotar um avião. Eu não deixo de viver por causa disso. Meus sentimentos em relação a isso estão tranquilos, porque eu não tenho expectativa sobre isso. Então, nós estamos totalmente imunes a isso. Então, se alguém contar que aprendeu a pilotar, nós vamos falar, legal, mas não vamos sentir nada. Nós somos incompetentes e não nos damos conta disso. Nós não sabemos nem quanto nós somos incompetentes. Por isso que essa fase é do inconscientemente incompetente. Depois, nós passamos, agora eu vou dar um exemplo, né, para ficar bem claro, e nós vamos levar esse mesmo exemplo do início ao fim. O exemplo que eu escolhi é, eu não sei pilotar um avião. Um exemplo mais ou menos simples. Eu não sei e vivo bem com isso. Mas eu também, repare bem, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Se alguém me perguntar, você tem dúvida sobre pilotar avião? Você vai falar assim, no fundo eu não tenho, porque eu não sei nada sobre pilotar. Então veja bem que eu estou naquela fase do amarelo. Eu não sei nada de nada. E não me faz falta, eu não me sinto mal com isso. E também eu não tenho dúvidas. Então isso já começa a mentalizar uma coisa, que a dúvida é justamente quando eu já estou aprendendo. A dúvida está mais adiante. Então a dúvida não é ruim, ela pode ser boa, desde que você olhe para ela como aprendizagem. Então é uma fase interessante da gente passar. Então nesse momento eu estou na fase do inconscientemente incompetente e não sei pilotar um avião e tudo bem. Aí eu começo a ver um objetivo. Então, nesse momento, eu desenho na minha cabeça um objetivo de pilotar um avião. Eu quero fazer a aula, tirar a carteira de avião se chama brevet. Então, eu vou tirar o meu brevet para eu poder pilotar um avião. Então, eu decidi já, com isso, desenhou-se lá adiante um objetivo. E eu, agora, nesse momento que eu decidi isso, desenho além do objetivo o jeito que eu quero entender esse objetivo. Ou seja, eu desenho um caminho de eu até o meu objetivo. Quando eu desenho e entro na aula, acontece uma coisa. Eu começo o mergulho no assunto.
Quando eu dou o primeiro passo, ao invés de eu ir para cima, como estava, vou voltar uma tela aqui para a gente ver, como eu tinha pensado que eu ia fazer o caminho aqui para cima, ó, reparem que aqui nesse primeiro desenho, na minha cabeça não tem vácuo, não tem descida nenhuma. Quando eu passo aqui neste desenho, já tem uma descida. Por quê? Porque justamente é quando eu mergulho no assunto. E quando eu mergulho no assunto, eu mudo de fase. Por quê? Eu ainda não sei nada. Mas agora começou a acontecer uma coisa. Eu saí da zona de conforto. E quando eu saí da zona de conforto, ao invés de eu subir e ir em direção a aprender a pilotar, eu me sinto pior. Por que eu me sinto pior? Porque agora eu vejo que eu não sei nada sobre pilotar o avião. Então eu dei o primeiro passo e eu mergulhei no conhecimento. Então é normal quando eu dou os primeiros passos, e eis aí o que você ganha quando você entende sobre isso, é que você vai sim se sentir mal. É normal você se sentir mal. Por quê? Porque você estava bem, porque não fazia falta você pilotar avião na sua vida. Mas do momento em diante que você desenhou aquele objetivo e entendeu que a sua vida agora dependia daquilo, você começou a observar à sua volta pilotos. E você entrou para o curso de pilotos. E quando você entrou para o curso de pilotos, o cara chegou lá e deu uma aula. E na primeira aula você falou, meu Deus, eu não sei nada. Quão difícil é isso? Como que eu vou aprender para fazer? Como que eu vou fazer para aprender tudo isso? Então, nesse momento, você saiu da zona de conforto. Por desejo ou necessidade. Porque você precisou ou porque você se fez precisar. Então, é interessante que a nossa cultura, o quanto você achava que você sabia, diminui relativamente. Por isso é que aqui eu desenhei o gráfico descendo. Ó. Então, nessa fase aqui, quando você dá o primeiro passo, você se joga no desconforto. Toda aprendizagem gera desconforto por causa disso. Porque você sai da zona de conforto. Você começa a ficar pior primeiro do que você estava antes. Então, é natural que aconteça isso. E você já sabendo disso, você simplesmente seta que, opa, mudei de fase. Já não estou mais na fase 1, agora eu já estou na fase 2, que é a fase do conscientemente, aqui ó, incompetente. Pelo menos eu já sei o que eu não sei. Eu tenho noção do que eu não sei. Então, é onde eu pego noção de que tudo que eu vou fazer, eu tenho que estar mais não só entendendo, como compreendendo, que é eu me atirar na coisa. Como eu disse, o exemplo de cair na água e aprender a nadar na prática, não só na teoria. Aí, na fase 2 ainda, né, eu vou mergulhar nesse conhecimento e vou relativizar o meu contexto. Por que é que eu penso que as coisas são ruins para mim? Agora eu vou explicar objetivamente o contexto. Eu vou abrir uma parte aqui rapidão, só com uma ou duas telas, para a gente entender o contexto. Por que é que eu me sinto mal? Eu me sinto mal pelo seguinte, o meu conhecimento, vamos imaginar como se você, cada um de nós, fosse uma vasilha. Essa cabeça aqui é uma vasilha. E essa vasilha está aberta com um conteúdo dentro. E esse conteúdo é o que está dentro, mas o contexto é a vasilha. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Num primeiro momento, quando eu não sabia nada, eu estava com conhecimento 1 numa vasilha 1. Eu estava confortável porque eu não sabia nada. Porém, depois que eu fiquei sabendo como que era, que eu não sabia as coisas, ou seja, eu ampliei o meu contexto, mas ainda não ampliei o meu conteúdo. Então, eu tenho o mesmo conteúdo, eu ainda não sei pilotar um avião, eu ainda não sei pilotar um submarino, por exemplo, porém eu conheço agora e convivo com pessoas e situações em que todo mundo está pilotando e sabendo muito mais que eu. E com isso o meu contexto se ampliou, mas o meu conteúdo permaneceu ainda o mesmo. Então por isso é que eu me sinto mal. Por quê?
porque eu estou num ambiente onde todo mundo está tranquilo, sabendo mais que eu, e eu me sinto mal, porque todo mundo sabe e eu não sei. Eu amplio o meu contexto, eu enxergo mais, mas o meu conteúdo ainda, o tanto que eu sei sobre pilotar, ainda é o mesmo. Agora eu só vi que tem muita distância entre o que eu sei e o que eu quero saber. Então, com isso, o meu contexto se ampliou, representado aí pela vasilha grande, mas o meu conteúdo é pequeno ainda. E isso é que causa desconforto. E como que a gente muda? E aí a gente muda fazendo, por exemplo, mudando o ambiente, vivendo coisas grandes e pequenas na nossa vida, observando, ampliando nosso conhecimento com leituras, filmes, conversas, amplio o meu contexto com pensamentos, fazendo curso, a gente está aqui trocando ideias, tudo isso são ampliações de contextos. Quando eu amplio o meu contexto, eu consigo depois ampliar o meu conteúdo. E principalmente, o que eu gosto muito, faça perguntas. Porque quando você consegue fazer uma pergunta, as respostas vêm. Simples assim. Quando eu estou ainda na fase 2, né, quando eu consigo colocar o primeiro pé e dar o primeiro passo, eu me sinto mal. E agora, só para concluir o exemplo do avião, eu resolvi aprender a pilotar e comecei as aulas. Então, quando eu comecei as aulas, eu estou na fase 2. Eu já comecei a saber que eu não sabia e comecei a saber que muita gente sabe mais que eu. E comecei a notar que de mim, de onde eu estou até onde eu quero chegar, tem uma distância que é o contexto meu que se ampliou, mas meu conteúdo não se ampliou ainda. Então, eu vi que eu não sabia nada e isso fez com que eu me sentisse mal. E é normal eu me sentir mal. Então, eu já tenho que esperar me sentir mal. Então, eu até coloquei um lembretezinho aqui. Ó. Como que você se sente? Mal. Então, eu devo me comparar comigo mesmo. Eis aí a grande lição. Então, isso é uma grande lição, porque quando você entra numa escola ou para aprender alguma coisa e você começa a se comparar com os outros, é aí que você desanima. Mas você tem que se comparar com você mesmo. Então, quando você não sabe hoje e aprende alguma coisa e vai, você está sendo honesto consigo mesmo. Toda comparação que você faz de você para com qualquer outra pessoa, ela é desonesta com você. Porque aquela outra pessoa não teve os mesmos problemas, ela talvez não tenha tido os mesmos pais que você, ela talvez não tenha tido as mesmas dificuldades financeiras. Então, torna-se diferente, difícil e principalmente desonesto para consigo você quando se compara com outras pessoas. Então, a maior comparação que você deve fazer é consigo mesmo. Eu estou melhor hoje do que ontem? Sim. Então, eu estou andando, está valendo a pena. Vamos adiante. Continuando estudando, eu passo de fase. Fase 3 agora, que é a grande fase da confusão. Então eu cheguei no fundo do poço. É a hora que eu estou embolando tudo. Eu estou sem saber se esse manche de pilotar o avião é puxo ou empurro. Qual botão que eu aperto primeiro? Se eu estou aprendendo a dirigir, qual eu dou seta primeiro ou eu giro o volante primeiro? Como que eu faço? Então eu estou meio confuso. Então, todas as vezes que eu estou nessa fase, necessariamente eu tenho aqui, se você observar pelo desenho, eu tenho a representação gráfica aqui, o bonequinho no número 3, que está olhando para o seu objetivo, mas ele não consegue enxergar naquele momento direito o seu objetivo. Isso aqui representa a fase da confusão. Essa é a fase que você não deve parar. Olha bem, a única fase que você não deve parar é aqui. Por quê? Porque é justamente a fase que você está mais depreciado perante você mesmo. Você está ruim. Ainda é preciso você colocar tempo e dedicação para sair dessa fase. Você precisa continuar estudando um pouco mais para passar e entender cada fase, juntar mais a sua visão, ter uma visão mais sistêmica. Bom, nessa fase é a fase, como eu disse, da confusão. É a fase da dúvida. Então, se você está tendo dúvida, é a coisa que está entrando em você. No sentido de que todo aquele conhecimento que você está tentando pegar, ele está gerando dúvidas, perguntas na sua cabeça.
E é justamente a dúvida que faz com que você passe de fase. Porque se você não tiver dúvida, você não está aprendendo. Quando a gente tem dúvida e sana as dúvidas, aí sim eu estou aprendendo. Por isso que é importante você olhar para a dúvida de uma forma boa, porque depois da dúvida é que está o conhecimento e a aprendizagem objetiva. Quando você continua dando passos e juntando essa visão, tanto a sistêmica quanto a pontual, tirando as dúvidas, você consegue passar e começar a subir agora em direção ao conhecimento. Você está na fase 4 das 6 que eu vou apresentar. Essa fase é o início do entendimento. É uma fase onde acontece um negócio chamado epifania. O que é epifania? Epifania é aquele clique que você tem quando você está aprendendo alguma coisa e, de repente, você sente que já está aprendendo. Você já tem uma consciência de que você já sabe. Então, você já está conhecendo o avião melhor, por exemplo. Você já está querendo decolar, mas você ainda precisa do treinador do seu lado, porque ainda você não sabe voar sozinho. Mas a coisa já juntou aqui na sua cabeça. Já teve o clique. Esse clique é o momento chamado de epifania. Quando você, seu cérebro, já conseguiu juntar todas as informações e você já consegue andar, no exemplo aí do avião, você já consegue pilotar o avião, mesmo que tenha que estar com seu piloto instrutor ali. E depois dessa fase, aí sim, você treina e pratica e consegue mudar para a fase 5, que é a melhora da situação, que é quando você começa a passar pela fase do conscientemente competente. Ou seja, agora você já sabe o que você sabe. Você já sabe que tem que dar seta, que tem que puxar o manche, que tem que apertar tal botão primeiro e depois o outro. Então você sabe o quanto você sabe. E também você tem noção de que você não sabe tudo. Mas você está na fase do conscientemente competente. Então, depois da epifania, é importante você ter contato com as coisas justamente para que aquele conhecimento seu se consolide, para que você consiga fazer com que aquele conhecimento ande adiante dentro de você. E ainda tem outra fase para você realmente aprender. Então, esta fase é a fase do conscientemente competente. Eu até coloquei aqui no bonequinho, ó, um chapéuzinho representando ali quando você faz uma faculdade, quando você já está apto a fazer alguma coisa, ainda não tem tanta prática, mas já está apto. Então, essa é a fase em que você se sente maior do que os seus objetivos. Nesse momento, se você está formando na faculdade, é normal você estar otimista. É normal você estar formando hoje, olhando assim e falar, não, eu vou ser um ótimo professor, eu vou ser um ótimo engenheiro, eu vou ser um ótimo médico. Você está olhando, você está mais alto do que o seu objetivo. Você está maior, se sentindo maior do que o seu objetivo. É normal acontecer isso. Então, é uma fase muito feliz quando você sente assim, eu consegui pegar o caminho. Então, é aquela sensação de dever cumprido. Continuando nessa linha, nós temos aí a sexta fase, que é quando você já trabalhou algum tempo naquilo que você se formou e é expert no assunto. Nesse momento, você está na fase do inconscientemente competente. No exemplo do avião, você já aprendeu tanto que você faz coisas que nem você sabia que você sabia. Eu vou dar um exemplo. Teve um caso no ano aí de 2009, me parece, eu não me lembro bem o ano, acho que foi 2007 ou 2009. 2009. Ali está escrito, desculpa. Eu falei de cabeça sem ter lido, porque a gente faz as apostilas e é tanta coisa na cabeça, mas foi em 2009, no Rio Hudson, nos Estados Unidos, um piloto levantou o voo, tinha 100 e tantas pessoas nesse avião, era um avião grande, e um passarinho, uma ave, se chocou no motor. E aí o motor parou de funcionar. E ele estava acabando de decolar e ele pousou o avião dentro da água e não machucou ninguém, não morreu ninguém. Ele planou o avião, fez tudo o que tinha que fazer.
Ou seja, era uma chance em 1 milhão. E ele fez exatamente o que tinha que fazer. Vieram todos os especialistas e uns criticaram, outros não criticaram e chegaram à conclusão. A única maneira que tinha que fazer foi a única maneira que ele fez. Ou seja, perguntaram para o piloto, cara, como é que você fez tudo isso? E ele falou assim, eu não sei, mas eu fiz. Então, isso é muito importante de a pessoa estar consciente que essa fase só chegou nela porque ela estava muito experiente, que é na fase do que ela está inconscientemente competente, ela nem sabe o tanto que ela sabe, que é quando você dirige tão facilmente, já tem 5, 10 anos que você está dirigindo, que você está dirigindo e conversando e olhando a paisagem e não gasta mais cérebro com aquilo. E nós temos isso explicado mais adiante para você entender, se você desejar. Então, aqui estão todas as 6 fases, eu voltei uma tela, né? Só para mim frisar aqui, todos os momentos onde eu ultrapasso o meu objetivo. Um detalhe importante que eu até voltei a tela justamente porque eu tinha esquecido de falar, é o seguinte, isso acontece comigo, essa fase do inconscientemente competente, quando eu estou dedicado a alguma coisa, e essa coisa, eu já vivi ela mais ou menos por 10 mil horas. Mais ou menos 5 anos, tá, gente? Então, quando você trabalha num serviço, se dedica e tem 5 anos fazendo aquilo, você já fica expert naquilo. Você consegue fazer aquilo com os olhos fechados, de costas. Por isso é que você vê, por exemplo, às vezes um guitarrista tocando assim a guitarra atrás da cabeça, ou cantando a música sem olhar para o instrumento, ou tocando o piano assim com o olho fechado, ou qualquer outra coisa que a pessoa sente aquilo. Então, em qualquer profissão, tudo que você faz muito, não é só na profissão não, tá, gente? Dirigir, tudo que você faz muito, você acaba não vendo aquilo. Você acaba fazendo tão profundamente, e nós vamos entender adiante os porquês. Isso acontece porque quando tem 10 mil horas que você está fazendo uma coisa, se dedicando, prestando atenção, não é só fazer por fazer. E aí que está o nível de profissional. Tem gente que faz as coisas há 20 anos e não fica bom. E tem gente que faz as coisas por 3 anos, 5 anos e fica bom. Fica expert. Por quê? Justamente porque está atento ao que está fazendo. Então, quando você tem esses 5 anos, dá mais ou menos ali 10 mil horas de contato. Essas 10 mil horas faz com que você passe tão automático que acontece um fenômeno no seu cérebro. E isso, gente, é pessoal. É cada pessoa de um jeito. E agora nós vamos entender por que isso. Quando eu faço isso, as coisas que eu estou aprendendo, estou fazendo, elas vão direto para o meu cérebro reptiliano. E eu vou dar uma explicada rápida sobre o que é isso para que fique claro para todo mundo. Funciona assim. Eu tenho aqui representado o cérebro humano com 3 divisões. Essas 3 divisões são as 3 primeiras e principais divisões de qualquer cérebro humano. Então, se eu fosse estudar um cérebro e desse um zoom de fora para dentro, a primeira divisão que viria seria representada aqui nessas 3 pelas cores vermelho, o reptiliano, verde, o límbico e o azul, que é o neocórtex. Então, cada uma dessas partes é responsável por mim, por todos nós, cada um o seu, justamente para você com funções específicas. Então, a primeira delas é o cérebro reptiliano, que tem aí mais ou menos 200 milhões de anos de evolução, aliás, 500 milhões de anos de evolução. E a função dele, que é mais importante aqui, é viver e reproduzir. Ele só pensa nisso. Ele nem pensa, ele só reage. O que tem na cabeça dele, o doutor a quem ele serve, o mestre dele é sobrevivência e reprodução. Então, o único foco de existir dessa parte do nosso cérebro é instinto animal, sobreviver, reproduzir, sobreviver, reproduzir, sobreviver, reproduzir. Ele só fala isso com você o tempo todo. Bom, aí nós evoluímos para 200 milhões de anos e viemos, nessa evolução, desenvolvemos o cérebro límbico, que é o nosso cérebro
mas de sentir. E por que aconteceu isso? Porque quando o homem, o australopiteco, veio evoluindo, ele começou a viver em comunidade. E aí ele viu que era melhor interagir com as pessoas e veio aí nesses milhões de anos se desenvolvendo gradualmente, gradativamente, até aprender a desenvolver a vivência. E com isso ele desenvolveu o cérebro límbico, que está representado aqui por esse veludinho. Esse cérebro é responsável simplesmente pelo nosso emocional. Todos os sentimentos, alegria, raiva, tristeza, nojo, todos os sentimentos estão ali. E essa sensação de escolha, então, esse cérebro, essa parte do cérebro, a única coisa que ela é feita para sentir. É o nosso cérebro sentimental. Então ele é só sentimental. E uma terceira parte, que é a mais recente, que tem somente a nível de evolução é pouco tempo, 100 mil anos. Repare, eu não falei milhões de anos, porque é 1000 anos. Então, o vermelhinho tem 500 milhões, o verdinho 200 milhões e o azulzinho, mais recente, tem só 100 mil anos. É muito pouco a nível de evolução. Todas as vezes que eu falo em 1000 ou milhões de anos, eu, Ailton, tenho vertigem. Eu fico assim meio, quase como se não fosse acreditando mesmo, porque tem várias teorias aí. Porém, a evolução, ela mostra, ela demora muito. Então, 100 mil anos a nível evolutivo é um piscar de olhos, não é nada. Então, a nível evolutivo, nós desenvolvemos o nosso neocórtex, que é o nosso chamado de ego, que também é chamado de córtex, ou o nosso cérebro pensante, que é o que cuida da nossa parte matemática, a fala, o entendimento. Quando eu falo com vocês aqui, vocês estão conseguindo entender aí, porque vocês decodificam o código nessa parte do cérebro. Então, esse cérebro em azul ali representado é o nosso cérebro pensante, é o nosso pensador. Então, quando se junta eles todos, nós temos um negócio que se junta a isso instantaneamente, que chama-se plasticidade cerebral. E é ela que faz com que você consiga pensar coisas ao mesmo tempo. Gente, olha bem, igual eu consigo fazer isso, vocês podem pensar e entender isso, por favor, aí também. Você consegue fazer isso, ou pensar nisso, e ao mesmo tempo sentir o seu dedinho indicador, por exemplo, da outra mão. Você consegue ver os dois. Então, no seu cérebro existem dois momentos diferentes. Você consegue entender tudo isso que eu estou falando e sentir o seu dedão do pé, por exemplo. Você consegue sentir, por exemplo, o seu joelho. Quando eu falo nele, ele se torna consciente para você. Então, nós temos, a nível de eu, várias partes dentro de nós. E o cérebro junta tudo isso, fazendo um eu só. Mas, na verdade, são vários eus. E é isso que causa uma certa confusão em nós. E nós estamos falando aqui hoje de aprendizagem. E é essa aprendizagem que eu vou estar explicando. Por isso que eu expliquei os cérebros. O que acontece? Como eu tenho esses dois cérebros aqui mais antigos, eles se unem mais. Eles estão mais estrategicamente unidos. Então, esses dois cérebros, que são o reptiliano e o límbico, são os muito antigos. Então, ele já tem uma sinergia, uma sincronia muito mais fina. Então, o que acontece na prática? Quando você evolui, você acaba tendo esses dois cérebros unidos e os dois juntos chamam-se sistema límbico. Olha bem para não fazer confusão. Eu tenho o cérebro reptiliano, eu tenho o cérebro límbico. Mas como é o nosso emocional que manda muito mais em nós, as pessoas costumam fazer uma divisão que une essas duas partes que estão circuladas ali, que são o reptiliano, o nosso animal, com o nosso cérebro límbico. E esse conjunto, eles falam sistema límbico. Então, se você falar cérebro límbico, é só o verdinho. E se você falar sistema límbico,
Se você vê uma literatura sobre isso, as pessoas estão se referenciando aos dois juntos. O vermelhinho, que é o reptiliano, e o límbico, que é o do sentir. Então, como esses dois se juntam com muito mais facilidade, os dois tomam conta de nós. É a nossa vontade de fazer as coisas. Na verdade, ele é o nosso sentimento. Por isso é que eu tenho uma briga que é assim, ó. Eu tenho um cérebro que é um pensante e um outro conjunto que forma um sistema que são formados por os dois cérebros que se unem, naquele momento eles se unem para derrotar, vamos dizer assim, o pensante. Então, quando eu desejo aprender uma coisa, eu estou desejando com esse cérebro azul. E quando eu sinto necessidade, eu estou trazendo isso para o cérebro mais emocional. Então, ele é mais forte. Por quê? Porque ele está mais na minha base aqui, ó. Olha bem, aqui eu tenho o vermelhinho logo ligado aqui, tem a coluna minha, que não está desenhada aqui, mas a base está, que comanda todos os meus movimentos e os meus desejos. Então, é por isso que eu fico naquela briga, eu estou fazendo um regime, e tem um brigadeiro na geladeira, e eu olho o brigadeiro e o meu eu, o meu desejo, o meu querer viver, ele fala para mim, com esse reptiliano e esse sentimental juntos. Eles falam, come, sobrevive, o instante agora vale a pena, goze a vida, curta a vida, é gostoso isso. Ele não quer saber de amanhã se eu vou estar barrigudo ou não. Ele quer o agora, ele quer sobreviver. Então ele quer que você coma. Já o seu cérebro pensador fala para você, não, eu estou de regime. Então essa briga, ela acontece dentro de você justamente por essas duas fatias. E o que acontece é que você sente aqui o impacto no sentimental, no emocional. Então esse verdinho aqui, ó, ele fica em destaque justamente porque nós, seres humanos, tudo que nós estamos aprendendo no nosso dia a dia e vivenciando, vira uma briga dentro de mim. Eu quero uma coisa e eu mesmo quero outra. Por quê? Porque dentro de mim tem um cara forte, que é o meu animal, falando para mim, faz isso, faz aquilo. Por isso que muitas vezes, por exemplo, em várias situações eu quero comer uma coisa e meu outro eu não quer. E aí fica aquela briga, e um dia eu vou na pizzaria com os amigos, por exemplo, e vou lá e quebro o meu regime. Por quê? Porque eu falo só um pedacinho e aí eu vou e como. E também para a reprodução é a mesma coisa. Às vezes eu não queria ficar com uma pessoa e acabo ficando, e acaba acontecendo coisas de reprodução, justamente porque é forte em mim. Isso é o meu animal que está falando comigo. Então eu tenho que entender isso para mim poder viver melhor e também aprender melhor. E agora, voltando para o nosso assunto de hoje, que é a aprendizagem, o que acontece? Gente, quando eu aprendo alguma coisa, quem aprende, a coisa entra em mim aqui, ó, neste cérebro do meio. E é este cérebro do meio, tipo, pesa aquilo e manda para cima ou para baixo. Vamos ver aqui no desenho para ficar fácil e entendível. Imagina que todos os sentidos que você tem, tato, olfato, visão, paladar e etc., eles entram em você e através dos nossos órgãos, que eu não estou aqui para detalhá-los, a ideia é só entender o conceito, que a maioria das pessoas não explica isso, se atém muito mais aos detalhes de amígdala e etc., eu não vou ficar falando disso aqui. O que acontece? Quando ele entra em você, esse cérebro, que é o nosso emocional, ele guia ou para cima, se for matemático, se for racional, ou para baixo, se for animal de comer, por exemplo. Então, o que acontece na prática é, quando você está lá aprendendo, por exemplo, a dirigir, você tem que entender com o cérebro de cima, que é o seu cérebro mental, e fazer com as suas mãos e com o seu corpo, num tempo certo, com o cérebro de baixo, que é o vermelhinho. Então você tem que ter uma sincronia, um equilíbrio entre esses dois cérebros. E é por isso aqui,
um fica comandando o outro através da plasticidade cerebral. Então, quando você está aprendendo, por exemplo, a dirigir, e está lá aprendendo a apertar o acelerador o tanto certo, às vezes quem não sabe aprender, quem não sabe dirigir, pisa a primeira vez, aperta muito, ou pisa no freio de uma vez, e depois você aprende um tempo, e aprende uma quantidade que você pode apertar ali no pedal. Por quê? Justamente porque você está equilibrando esse conjunto aqui. E o nosso cérebro já é desenhado para isso. O que eu expliquei agora há pouco é que quando você evolui muito em uma coisa e faz aquela coisa por 10.000 horas ou mais, tudo que você tinha que mandar para o seu cérebro pensante não precisa mais. O seu cérebro vermelhinho, que é o seu cérebro animal, consegue fazer coisas complexas. Então vamos imaginar no exemplo de dirigir. Quando você aprendeu a dirigir, você tinha que pôr atenção no dirigir. Você tinha que estar lá dirigindo, não podia ter ninguém conversando com você, e você estava lá dirigindo, e você contava assim, bom, 1, passar a marcha, 2, dar seta, 3, virar, não sei o quê, olhar se não vem um ciclista. Você tem que estar atento. Sua consciência está gastando sua energia para você dirigir. Então, por isso você cansa muito. Só que, quando você vai aprendendo aquilo, então você está gastando energia nesse primeiro momento no cérebro azulzinho aqui, que é o pensador, no cérebro da atenção e no seu cérebro animal. Você está gastando 3 tipos de energia de uma vez só. Por isso que você cansa muito. E quando você já aprendeu a dirigir, dirigir não te absorve tanto mais. Porque você está atento dirigindo, mas você já está no automático. E quando você está mais no automático, principalmente esse cérebro maior nosso aqui, ó, que é o azul, que ocupa 85% da nossa massa cerebral, ele quase não está sendo utilizado. Ou seja, você está com ele no automático. E isso é muito bom, porque você economiza energia e cansa menos. Mas, às vezes, você não vê coisas que você precisava ver. Não põe atenção no que você precisava pôr. Então, humanamente, quando você vai aprender, entender todos esses conceitos que eu estou explicando aqui, faz com que você aprenda com muito mais facilidade. Então, nesse caminho, nós fizemos aí o nível de inconscientemente incompetente, passamos a ficar conscientes da nossa incompetência, do quanto nós não sabíamos, fizemos um curso e passamos a ser conscientes do quanto nós sabíamos, e depois, quando pegamos prática de 5 anos, o que nós aprendíamos e usávamos no cérebro de cima já não precisa tanto mais ser acionado, ele passa o comando mais para o nosso cérebro físico, automaticamente. Eu já sei fazer sem pensar, minhas mãos e meu cérebro já estão ali no automático, eu gasto pouca energia e aí eu entro no inconscientemente competente. Eu sei tanto que eu nem sei quanto eu sei. Então eu vou lá e faço. Então, eis aí as 4 fases, os 6 passos da aprendizagem para vocês. Agora, eu vou dar uma pausa de 2 minutinhos, 3 minutinhos para mim tomar água e abrir para perguntas, que eu só tenho para encerrar as dicas para a gente sobre aprender a aprender. Eu vou abrir aqui a palavra, que eu estou vendo que várias pessoas online aqui, a Marildo, Ana Lúcia, tudo bom, Ana Lúcia? Está com a câmera aberta, Marliso, Leica, tem mais pessoas aqui para fazer uma interação. E tem várias outras pessoas no Facebook que eu estou vendo que estão, mas não consigo interagir porque eu estou com tudo numa tela somente. Então, se você quiser nas próximas aulas participar, deixa eu ver, tem mais pessoas aqui com câmeras abertas, mas eu não estou conseguindo ver porque minha tela está... Marli, tudo bom, não, Marli? De São Paulo, tudo jóia? Bom, gente, muito obrigado pela companhia, por estar aqui conosco. E eu vou dar a abertura de vocês fazerem mais perguntas, se alguém quiser tirar alguma dúvida de alguma coisa que foi falado, ou fazer algum comentário. Lembrando que as pessoas que estão falando não vão estar sendo transmitidas a sua imagem, somente quem estiver dentro do Zoom, e que se você quiser participar vendo e interagindo com perguntas como estão essas pessoas aqui,
entre no Zoom. A gente sempre coloca na internet o atalho. Inclusive hoje eu esqueci de colocar o atalho para as pessoas interagirem pelo Zoom. E nós temos um grupo do WhatsApp. Você pode pedir pelo e-mail pergunte-pra-gente@manualdegente.com, que a gente adenda você para você receber também esse link. Porque esse grupo é onde a gente discute as coisas, os próximos assuntos, e é o local onde a gente recebe perguntas.